Hoje é dia 18 de outubro e eu ia falar comemorado, mas na verdade não é comemorado. Ele é lembrado, ele é celebrado o Dia da Menopausa, Dia Mundial da Menopausa. E depois eu volto a falar sobre a questão do comemorado ou não. Mas lembrado sim. Eu estou aqui com uma matéria da Rádio Band News na tela. E eu vou ler para vocês. Menopausa, 30 milhões de brasileiras vivem hoje fase natural do envelhecimento. Período é impactado pelo tabu e preconceito. E aí fala também que esses 30 milhões de brasileiras corresponde a 14% da população do país. E a expectativa da Organização Mundial da Saúde é que em 2030 esse número chegue a 1 bilhão no patamar global. E que a menopausa é um processo natural na vida das mulheres e marca a última menstruação, que ocorre quando os ovários envelhecem e deixam de produzir os principais hormônios. E esses hormônios deixam de fazer parte do organismo e então impactam na saúde física, mental e sexual, já que há uma alteração química no corpo e no cérebro. E que, em média, isso ocorre entre os 48 e 52 anos de idade, que hoje, dia 18, é celebrado o Dia Mundial da Menopausa. E eu tô com uma outra tela aqui, que já eu falo, que é na página de um ginecologista que fala dos sintomas, 25 sintomas, eu acho, que ele traz sobre esse período da menopausa. Bem, no começo eu disse que celebrado, comemorado, se fosse... Bom, primeiro ponto de tudo, que nós vimos nas redes sociais hoje, não só nas redes sociais, é que eu não assisti nada de TV, realmente não vi nada. Então, mas eu acredito que também tenha sido falado bastante nas mídias de modo geral sobre o Dia Mundial da Menopausa. Afinal de contas, como disse ali na matéria da Band News, é um período que é impactado por tabu e preconceito. Bem, eu de modo geral sou fora da curva e eu diria sim que é uma data a ser comemorada, mas 1000 ressalvas, porque obviamente, né, por óbvio, cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher, cada organismo é um organismo, portanto, o que funciona de um jeito para uma não funciona do mesmo jeito para outra. Eu, particularmente, se tivesse que escolher um verbo e não só um verbo, uma palavra, uma atitude, um comportamento de fato, né? Trocar o verbo, porque verbo é ação. Nós aprendemos isso lá no colégio, lá nas aulas de língua portuguesa. Verbo é ação. Portanto, comemorar é uma ação. Eu escolheria comemorar este período da menopausa, né? Tem o climatério, tem a perimenopausa, até que chegue na menopausa, que é a última menstruação de fato, e depois a gente ainda tem o pós-menopausa, que é exatamente essa transição. E essas fases são chamadas, né, o conjunto de climatério. Há quem entre em pânico e fique em total desespero já, quando pensa, ainda muito jovem, que vai entrar na menopausa e que vai ser o fim de tudo. Até porque muitas vezes convive com outras mulheres, mãe, tia, irmã, avó, amigas, parentes, que passam por momentos bastante sensíveis, bastante delicados, bastante complicados, bastante dolorosos, inclusive, na menopausa, nesse período todo, né, nessa transição da perimenopausa, menopausa, no climatério, e que entende, que vê tudo isso e entende que realmente é muito complicado e eu vou passar por isso, então já traz essa carga psicológica de que não vai ser bom, aliás, vai ser muito ruim. E quando eu falo que
eu não sou referência para absolutamente ninguém, e eu, Gislene, eu estou falando só por mim, e só de mim. É realmente uma fala bastante egoísta neste sentido. Eu só posso falar por mim, pelo que eu passei, pelo que eu senti, por como foi. E ao mesmo tempo, pode ser que sirva para, como referência, como exemplo, enfim, para que as mulheres entendam, né, quem ainda não chegou nessa fase, entenda que não necessariamente você vai ter os mesmos sintomas que a sua mãe teve, que a sua avó teve, que a sua tia teve, que a sua amiga teve. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Como diz ali, né, o que mais impacta é dizer, é um período impactado pelo... Bom, antes dizia assim, né, 30 milhões de brasileiras vivem hoje fase natural do envelhecimento. É isso, gente, é uma fase natural do envelhecimento. Se é natural, é natural. Não há o que se fazer para combater o envelhecimento. Claro que tem tecnologia, tem reposição hormonal, tem uma infinidade de situações, de questões, de tratamentos, de contornos, eu vou trazer assim. Mas envelhecimento é um fato. E contra fatos não há argumentos, não tem o que fazer. Ah, mas como vai ser como tem que ser. Simples assim. E o que pesa para uma imensa maioria de mulheres é exatamente essa questão de ser tabu e preconceito. É um período impactado por tabu e preconceito. Como eu, particularmente, só estou falando de mim e do meu caso, da minha vida, da minha situação, eu nunca fui de dar ouvidos para tabu e preconceito. Eu sempre dei aquele beijinho no ombro para o que os outros pensam, em relação a tudo. Ah, eu falo com muito orgulho. Eu tenho 55 anos, a caminho dos 56, e eu falo com muito orgulho que sou uma mulher menopausada há quase 10 anos. Há quase 10 anos. E ser uma mulher menopausada, para mim, é uma... Eu não tenho o que dizer, ah, mas isso é ruim. Não. Quase não mudou nada, e o que mudou, eu penso que foi bom. E eu vou comentar algumas questões que eu coloquei aqui. Bom, quando eu falo que eu sou fora da curva, muitas mulheres, né, abrindo aqui um pouco o escopo, saindo um pouco, ampliando um pouco, na verdade, não saindo, mas ampliando, muitas mulheres, já lá na fase dos 30 anos, elas não falam a idade porque acham que estão envelhecendo. É comum eu conversar com mulheres de 30, 35 anos, 40 anos, e que sempre trazem, independente do assunto, pode ser profissional, pode ser na questão de relacionamento, pode ser na questão sexual, e traz a questão de, mas eu estou envelhecendo, Gislene. Ah, mas eu já tenho 35 anos, mas eu já tenho 40, eu já tenho 45. Como se fosse, de fato, um problema. Eu entendo que para muitas pessoas, para muitas mulheres, de fato é. Mas eu penso que isso está muito mais ligado ao psicológico do que propriamente a outras questões. Obviamente, eu não sou médica. Então, o que eu estou trazendo aqui é... Claro que eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu estudei sobre isso quando eu fiz a formação em sexologia, eu sou sexóloga, mas eu estou falando como mulher e eu estou trazendo aqui o meu depoimento pessoal. Claro, somado a tudo isso. Mas as mulheres então colocam um peso muito grande na idade em relação a tudo na vida. Quando eu completei 50 anos, quando eu estava prestes a completar 50 anos, eu já dizia, vou completar 50 anos, vou completar 50 anos, vou completar meio século de vida.
E quando eu completei 50 anos e as pessoas me perguntavam, quantos anos você tem? Por algum motivo qualquer, não importa. E às vezes até em fichas de, sei lá, de hospital, de empresa, de qualquer coisa, qualquer lugar. E eu brincava e eu dizia, quantos anos você tem? Eu falava, meio século. E algumas pessoas, amigas, diziam, ai, não responde assim, meio século é um peso muito grande. E eu falava, é maravilhoso completar meio século de vida. Então, começa por aí. Qual é o olhar que a gente tem em relação à velhice? Esse é um dos itens. Como já mencionei, que está ali na matéria, menopausa é uma fase natural de envelhecimento. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema em relação ao envelhecimento. É saber que vai envelhecer, que o corpo não vai ficar do mesmo jeito, que o peito não vai ficar aqui em cima, né? Que aquela cinturinha de pilão naturalmente não vai acontecer, ela não vai permanecer. Se bem que eu nunca tive essa cinturinha de pilão, essa coisinha, não. Vai acontecer uma série de mudanças no corpo, né? O cabelo branco vai chegar, né? Eu falo que a única coisa que eu faço é retocar a raiz, né? Os cabelos brancos, porque de resto eu não tenho nenhum procedimento, não tenho botox, não tenho harmonização facial, não tenho silicone, não tenho nada. A única coisa é realmente a raiz branca e só, olha, na época da pandemia, quando o pessoal tava deixando cabelo branco, né, deixando natural, eu só não deixei porque eu falava, se ficasse branco tudo de uma vez, sabe? Num passe de mágica, você dorme, quando você acorda, tá ali tudo branco, eu teria deixado. Mas eu fico com uma sensação de que meio passou do ponto, sabe? Para não dizer um termo aí que as pessoas não vão gostar. Para mim é relaxo mesmo. Eu olho para mim e eu falo, nossa, que cara é essa? Parece que esqueceu de cuidar da vida. Então, para mim, eu, Gislene. Os outros, fique do jeito que quiser e pronto. E até por conta disso, essa questão de tabu e preconceito, sabe quando que o preconceito tem tabu e preconceito tem vez, tem voz, tem sentido, tem impacto? Quando a gente dá importância. Porque se não dermos importância ao preconceito, a gente nem lembra que ele existe. Aliás, a gente nem sabe que ele existe, né? Nem lembrar, é não saber que ele existe. Então, tudo depende de qual é o nosso olhar diante do que tá aí. E vai nos impactar ou não. É o peso que a gente dá. Agora, se a gente der espaço e voz para que a ideia do outro, o posicionamento do outro, o olhar do outro, a fala do outro, o julgamento do outro impacte sobre a nossa vida, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Agora, quando você fala, beijinho no ombro, fui, hashtag, como eu sempre falo, hashtag se lasque, tanto faz como tanto fez. Então, como eu disse, né, eu sou uma mulher menopausada há quase 10 anos. Hoje eu tenho 55 anos. Não fiz reposição hormonal, fiz todos os exames, todos os acompanhamentos. Meu médico maravilhoso dizia, Gislene, você quer fazer? Porque todos os seus exames estão perfeitos. Não há necessidade. Vou acompanhando, vamos acompanhando. De qualquer maneira, tem alguma coisa que te incomoda? Você quer? Porque clinicamente, não. Eu falava, doutor, não quero nada. Então, não fiz reposição hormonal, fiz todos os exames de acompanhamento lá, de osteoporose, disso, daquilo. Tô ótimo, muito bem, obrigada. Pode ser que daqui pra frente aconteça alguma coisa, eu falo, nossa, desandou tudo. Pode ser, não sei, não sei o dia de amanhã. Mas até hoje, 55 anos e há quase completando os 10 anos menopausada,
está tudo ótimo, muito obrigada. Eu nunca me preocupei com a menopausa, com absolutamente nada sobre isso na minha vida. Portanto, eu nunca enxerguei a menopausa como um problema, nem na minha vida, nem na vida de outras mulheres. Sabe aquela coisa de, fulano tá dizendo que tá na menopausa, a outra. Eu nunca dei ouvidos. Eu nunca quis saber, eu nunca quis conversar. Não é que eu nunca quis conversar. Eu nunca conversei sobre isso para dizer, você é mais velha que eu, você já tá na menopausa? Mas me conta, como é que é? É ruim mesmo? Se eu disser é ruim mesmo, a pessoa, de repente, eu pego uma pessoa que tem um histórico, que ela tem todos os sintomas e mais alguns, eu ia entrar em desespero. Como eu nunca me coloquei nessa situação de perguntar, ao menos ler e ir pesquisar sobre menopausa, porque eu pensava, quando estiver chegando eu vou ler, quando eu tiver um sintoma assim eu vou pesquisar, quando eu tiver um sintoma de tal jeito eu vou ao médico, né? Então esse preconceito, esse tabu e preconceito, eu não tive nem em relação a mim, nem em relação às outras mulheres. Exatamente por entender que é, né, um processo natural. Eu acho que eu me preparei tanto, psicologicamente, pensando que é natural e que nada vai acontecer, né? Mesmo porque eu nunca prestei tanto atenção nisso, que eu acho que eu tenho certeza que eu fui beneficiada pelo meu cérebro, eu fui presenteada pelo cérebro, pelos deuses, pelos anjos, por tudo, pelo universo, por tudo, e não passei pelo impacto negativo que a gente vê falando sobre menopausa. Então, eu enxerguei como benefício, na verdade, por isso que eu falei lá no começo de tudo como comemorar. Eu enxerguei como um benefício porque eu falava menopausa, que é aquela fase, né, a transição do climatério, da perimenopausa para menopausa, é aquele período entre o reprodutivo e o não reprodutivo. E eu pensava o seguinte, como eu nunca tomei, não é que eu nunca tomei, mas em toda a minha vida, desde do começo da minha vida sexual até hoje, né? Se eu tomei ao longo desses anos todos, dessa vida inteira, se eu tomei anticoncepcional durante um ano e meio no máximo, contando tudo, foi muito. Então, eu nunca tive essa ingestão de hormônio. Então, eu não sei se isso foi bom, se isso foi ruim, se isso teve um impacto assim ou se isso teve um impacto assado. De qualquer modo, quando eu entrei na menopausa, de fato, né, que é a última menstruação ali, e aí você fala, agora, ok. Para mim, perdão, eu comemorava, porque eu falava assim, agora sim, agora é liberdade. E eu tinha, apesar, né, método contraceptivo não é só anticoncepcional, obviamente, mas sempre fica aquela preocupação de, ai meu Deus, né? Ai, e se o preservativo estourar? Ai, e se não sei o quê? E fica com aquela coisa na cabeça, aquela neura. E eu pensava, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa eu engravidar. Então, a menopausa, e quando começa de fato a menopausa, e um tempinho depois, um curto tempo depois, eu fiquei muito feliz. E eu falava, bom, engravidar agora, só se for uma coisa assim muito esporádica, muito fora do comum e muito fora da curva. Então, para mim, foi uma liberdade falar, uhul, né? Então, depende de cada mulher. Eu tô com uma lista aqui, dessa página de um ginecologista,
www.mdsaude.com. Ele traz uma lista que, como eu falei, se eu tivesse visto uma lista dessa e eu me preocupasse de fato com isso, eu entraria em desespero muito tempo antes de chegar no período da perimenopausa. Só mais um detalhe, como eu nunca dei importância para absolutamente nada nessa área, negativamente eu focava no positivo, não menstruar. Por exemplo, eu uso muita calça branca hoje, mas durante toda a minha vida eu quase não usava calça branca, vestido claro, porque eu tinha muito receio de menstruar, sabe? De repente chegar a menstruação, sabe aquele momento inesperado e acontecer um acidente ali, sujar a roupa e tal. Porque quando eu era adolescente, eu tive uma questão bastante importante com fluxo menstrual e que eu tive que fazer tratamento. O fluxo era muito, muito intenso. E lá, né, um pouco antes da perimenopausa, lá no comecinho, claro que eu também tive ali toda uma alteração, a menstruação irregular, e aí ficava sem menstruar, e daqui a pouco, do nada, sabe, um dia você tá ali feliz da vida, quando você vai ver, menstruou, e você fala, meu Deus, eu não estava preparada para isso, estou aqui no meio da rua, estou no trabalho, e Jesus amado. E neste período também vinha um fluxo menstrual absurdo. Então, quando tudo isso passou e que parou, eu falei, ufa, amém, aleluia. Então, é por isso que hoje eu uso tanta roupa branca e eu falo, uhul, amém, Senhor. E eu sou sexóloga e especialista em relacionamentos. Eu já cansei de atender casos, perdi as contas do tanto de casos que eu já atendi, que a mulher chega e fala assim, ai, Gislene, meu casamento não tá bom, as coisas não estão boas, tá quase chegando ao fim, eu não sei mais o que fazer, e todo aquele discurso, e fala assim, bom, o pior de tudo, ou às vezes até é o melhor de tudo, e elas falam assim, bom, mas eu estou aí, né, pela idade ou por alguns sintomas, prestes a entrar na menopausa, ou na perimenopausa, enfim, ou lá o começo, o climatério. E elas falam, agora é que meu casamento acaba. E eu já ouvi de uma determinada, não de uma, mas de algumas pessoas de uma determinada cultura, que não vem ao caso aqui, dizer que quando a mulher está na menopausa, né, quando ela é menopausada, ela é como uma árvore seca, não é mais produtiva, né, não tem mais o período reprodutivo, não é mais fértil, então ela é considerada como uma árvore seca e, portanto, é colocada de canto. Então, quando a gente pega, e isso é muito sério, isso é muito grave, então e isso sim, para quem leva isso a sério, para quem tem este olhar, claro que vai entrar na questão do tabu e do preconceito. Mas aí são muitos elementos que contribuem para isso. É triste. De toda forma, então, claro que para determinadas culturas, para determinadas mulheres, para determinados relacionamentos, enfim, é uma construção de uma vida inteira. A menopausa, ela vai ter impacto positivo ou negativo, a depender de como você lidou com este período durante a vida inteira. Não é quando você está ali, né, começando ali, entrando na perimenopausa, ou na menopausa, ou na pós-menopausa, mas é uma reflexão, é uma construção de uma vida inteira, lá desde a menarca. Então, é isso. E desde lá de sempre, eu tive essa construção de que quando chegasse, seria ótimo. E, como eu disse, o meu psicológico, eu acho que ele fez tudo ser maravilhoso. E por isso que eu falei no começo,
dia 18 de outubro, Dia Mundial da Menopausa. Eu, Gislene, particularmente, individualmente, se eu tivesse que colocar um verbo aqui, seria comemorar. Para mim, eu sei que não é a realidade das pessoas, não é a realidade das mulheres. Muitíssimo pelo contrário. Sabe por que é muitíssimo pelo contrário? Porque eu vou ler aqui os sintomas que tá nessa página médica de um ginecologista, que se eu tivesse 2, 3 sintomas desse, eu ia entrar em desespero, eu ia falar, misericórdia, como é que eu, né, eu quero para o planeta, mas eu não quero passar por isso. Eu não passei. Por isso que eu falo que o meu psicológico me blindou. Ele me colocou numa bolha, talvez, nem sei dizer o que. Olha só, ondas de calor, né? O que as mulheres sentem. Ondas de calor, o famoso, como é que chama? Fogacho. Eu não tive. Às vezes dá aquela coisa assim, você fala, nossa, que calor. Abre ali a porta, abre ali a janela. Mas é aquela coisa que você faz assim, nossa, que calor. Mas já passou. Não é aquela coisa de, nossa, eu não consigo usar. Há algum tempo aí, alguns meses, estava com uma pessoa, estava um dia frio, e a pessoa estava de blusa de alcinha. E eu assim, você não tá com frio? Todo mundo encapotado, eu com casaco, cachecol. Você não tá com frio? Ela falou, misericórdia, eu tô na menopausa. Eu falei assim, mas eu também tô na menopausa, né? Tô pós, né? E eu não sinto calor, não, né? E ela falou, não, eu não tenho uma blusa de frio, eu doei todas. Eu só ando de blusa de alcinha, eu não consigo pôr uma blusa assim. Eu nunca tive isso. O meu é assim, nossa, que calor. Mas é aquele, que calor, né? E que dá para ficar tranquilamente, ainda se você tiver com um casaco. Então, não é essa onda de calor da menopausa. Suores noturnos, né? A sudorese. Não tenho, não tive, nunca tive. Distúrbios do sono. Não, meu sono é sagrado, amém, como sempre foi durante a vida inteira. Nem mais e nem menos. Menstruação irregular. Isso eu tive lá no começo, né, na perimenopausa, que foi o que eu falei, que de repente, do nada, era aquela coisa doida. Depressão, nunca tive. Ansiedade, nunca tive. Nunca tive na vida, nem antes, nem durante a adolescência. Nunca, eu não sou uma pessoa ansiosa, amém, que Deus continue assim, né? Me preserve assim. Variações súbitas de humor, só se for para melhor bom humor. Porque não tive. Não tive, eu não sei o que é ficar de mau humor. A gente fica triste. Ficar triste é diferente de estar de mau humor. E também, mesmo ficar triste, precisa ser algo muito impactante para eu ficar triste. Isto não quer dizer que necessariamente eu estou 100% do tempo alegre, feliz e saltitante. Isto não é uma verdade, porque todo mundo tem altos e baixos, picos e vales e problemas. Então, não, mas para dizer variações súbitas de humor, não, em hipótese alguma. Secura vaginal, amém, Senhor, não, isto não passou por aqui. Redução da libido, não, Senhor, amém, obrigada, isto também não passou por aqui. Memória fraca, não, isto também não passou por aqui. Dificuldade de concentração, também não. Dores nas articulações, também não. Claro que isso não é em função da menopausa, né? Porque eu já sou menopausada, como eu disse, há quase 10 anos, tá completando 10 anos agora. E, por exemplo, hoje à tarde, eu levantei, fiquei muito tempo sentada, e quando eu levantei, eu fiz, nossa! Obviamente, né? Eu não tenho mais 15 anos de idade, 20 anos de idade, então, de repente, você dorme ali, meio, né, dorme no sofá, e quando você acorda, você fala, ai, tá doendo aqui, ai, a lombar, ai, meu... Isso é sinal de velhice mesmo, né?
não é sinal de... Não é isso. Pele seca, não por conta da menopausa, porque eu já tinha isso muito antes. Eu acho que todo mundo percebe, né? Eu tô sempre com a pele vermelhinha, vermelhinha não, às vezes tá vermelhaça e às vezes tá bem ressecadinha, porque eu tenho rosácea. Então, a rosácea dá umas coisinhas assim na pele, às vezes dá meio ruim. Então, não. Queda de cabelo, não. Sempre foi o normal, queda de cabelo todo mundo tem. Nada que chamasse atenção, que fosse, uau, expressivo. Unhas fracas, não. Minhas unhas nunca foram fracas, não. Ganho de peso, olha, ganho de peso, magra, eu ia dizer que eu nunca fui magra, eu fui magra até eu engravidar. Eu era magra. E depois, quando eu engravidei, eu engordei 30 quilos. E nunca mais na minha vida eu voltei a ser magra. Então, não tem absolutamente nada a ver com menopausa. Dores nas mamas, não. Eu tinha dores nas mamas só quando eu ia menstruar. E que quem é mulher sabe exatamente como é que é. Então, mas depois, não. Dor de cabeça, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tive uma fase na minha vida que eu tinha picos de enxaqueca. Mas isso, olha, lá, bem lá para trás. E quando eu entrei no período da perimenopausa, zerou de vez. De vez. Nunca mais eu tive sequer dor de cabeça. Não, nem pensar, nem enxaqueca, minha enxaqueca foi curada. Sabe? E dor de cabeça, não. Palpitações, só quando a gente vê assim o amor da vida, sabe? Que aí dá palpitação, dá borboleta no estômago, né? Aí sim vem a sudorese nas mãos, coração tum. Fora isso, não. Infecção urinária, não. Pelos faciais, não. Ossos fracos, não. Tanto é que fiz, né? E quando faço aí os exames, os médicos sempre pedem, não. Desequilíbrio e tontura, não. Sensação de barriga inchada, não. Claro que de vez em quando a gente tem, sabe? Come alguma coisa e você fala, nossa, algo está errado. Mas não é por conta disso. Menopausada há quase 10 anos, recente eu comi num lugar diferente, que eu nunca tinha comido, e eu falei, nossa, aquela sensação de barriga inchada, barriga, sabe, pesada. Só que, obviamente, nada a ver com menopausa, com nada disso, desses sintomas de perimenopausa, de climatério, de nada disso, mesmo porque meu filho ficou exatamente igual nesse lugar que a gente comeu, que eu falei, nossa, ele falou, mãe, eu tô igual, então, nada a ver. Portanto, para quem não está neste momento ainda, não tome como verdade, nem como não verdade, né? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Porque não tome como verdade que não pegue para si esses tabus, preconceitos, menos ainda esta lista inteira. Para você já não enfiar na cabeça de que, nossa senhora, quando chegar na menopausa ou, né, no climatério, eu vou sentir tudo isso daí e aí a minha vida vai acabar. Pensou, unhas quebradiças, cabelo cai, dor de cabeça, palpitação, infecção urinária, ossos fracos, barriga inchada, fogacho, que mais tinha aqui? Memória fraca, redução da libido, secura vaginal, você fala, acabou. Aí, onde fala, nossa, meu casamento já tá, né, mais pra lá do que pra cá. Imagina, se eu tenho redução de libido, secura vaginal, queda de cabelo, unhas fracas, ganho de peso, depressão, aí, variação de humor, aí você fala, realmente é o fim.
realmente é o fim da linha. E não é o fim da linha, é o começo de uma nova linha. De uma nova linha. Então, eu falo que eu não sou referência para ninguém para falar de menopausa, porque o que eu tenho para falar de menopausa vai ser um aspecto positivo, não vai ser um aspecto negativo, porque, como eu disse, já repeti aqui, eu fui abençoada por Deus, amém, obrigada, Senhor. Então, eu não sou referência, mas eu sou referência para desconstruir esta âncora de que é assim e assim será, ou é assim para todo mundo e assim será. É um período de natural de envelhecimento? Obviamente que é. Ou você acha que você vai ficar jovem, né? O tempo vai passar e ao invés de envelhecer, do seu organismo envelhecer, ele vai se manter jovem? Obviamente que não, né? Nem vai se manter, nem vai rejuvenescer. Ao contrário disso, e isto é uma lógica, isto é óbvio. É óbvio que você vai entrar nesse período, né, do climatério, a perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, e você vai sair do período, é a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. E é óbvio que se nesse período você tem intenção de continuar reproduzindo ou o seu período fértil, é bom que saiba que não. E aí, sim, se é esta a sua intenção, sim, vai dar muito, vai desandar tudo. Como não era o meu caso, porque eu tive filho aos 27 anos e estava muitíssimo claro que era um único que eu queria, e que não nem me passava pela cabeça ter um segundo filho, portanto, para mim foi uma bênção dizer agora sim eu estou ou eu posso ficar, né, mais despreocupada, porque lá no começo é um período ainda, né? Essa perimenopausa você fica no vai e não vai, né? Ou você não sabe exatamente. É um período complicado. Aliás, é um período complicado. Se tem um período complicado, e eu falo por conta dessa questão da menstruação, dessa menstruação irregular, isso eu passei, desta lista toda, a única que eu tive realmente foi essa menstruação irregular. Então, mas ele listou ali 25 itens, eu tive menstruação irregular. E que nem era tão ruim assim, né? A parte ruim era que pegava às vezes desprevenida e que vinha uma coisa, né? Uma enxurrada. Mas fora isso, também tinha um período que ficava assim meses sem menstruar. Eu falava, aí sim. E eu ficava pensando, será que agora acabou? Será que agora realmente não vem mais? Será que agora realmente foi a última menstruação? Aí passava 2, 3, 4 meses sem menstruar. Daqui a pouco eu vinha e falava, não. Mas menstruação, minha querida, minha santa, tu não chegou ainda, criatura, né? Então, é isso. Não coloque na sua cabeça que é o fim de tudo, porque é apenas o começo de uma nova fase. É um jeito diferente de ser. Sinto muito se você passar por estes sintomas todos, que realmente aí não, olha, eu não sei nem o que dizer. Mas existe reposição hormonal, existe acompanhamento, tem muitos recursos a serem utilizados. A medicina tá aí, cada vez avançando mais. E, obviamente, né, com acompanhamento, você consegue reduzir muitos destes sintomas. Precisa ir atrás, né? Obviamente. Mas não dá para você dizer, vou ter ou não vou ter, né? Uma das coisas como sexóloga
que mais chega, né, nesse escopo todo, é a questão de redução de libido, secura vaginal, além de todas as outras, obviamente. Mas esses dois, falando agora, né, da minha área de atuação, redução de libido e secura vaginal, obviamente que impacta diretamente no relacionamento. Aí, se tá bom, pode dar uma balançada. Se não está, realmente você pode ter um problemaço. Mas, como a gente não tem bola de cristal, como diz o nome, né? Pré-conceito, é um conceito prévio. Pré-ocupação é uma ocupação prévia. Então, não se preocupe daquilo que você nem sabe como é que vai ser e nem se vai ser. Então, se informe, mas não enfie na sua cabeça esta lista toda de que você vai ter tudo isso daí. Porque se você acreditar que você vai ter tudo isso daí, minha querida, eu tenho certeza que você vai ter. Sabe? Aí a gente faz aquele recorte da cocriação. Faça a cocriação do seu universo, do seu mundo. Eu enfiei na minha cabeça que seria maravilhoso quando eu entrasse na menopausa. Que seria uma bênção. E foi. Se foi presente de Deus, os anjos, o universo, ou foi mesmo aí o universo com a minha cocriação, eu não sei o que foi. Eu sei que deve ter sido tudo junto e misturado, mas que o resultado foi simplesmente, foi e é maravilhoso. Amém. Então, 18 de outubro, Dia Mundial da Menopausa. A medicina tá aí. E aqui, ó, tudo começa aqui. O que é bom e o que não é bom começa aqui. Portanto, começa a ser criado aqui. Como é que você enxerga a menopausa? Como o fim da linha? Como uma árvore seca? Eu enxerguei desde a vida inteira como vai ser maravilhoso. A liberdade, né, de não vou engravidar. Ou, lá do começo, né, vai ser cada vez mais difícil para que isso aconteça, uma vez que eu não queria. Então, isto era uma preocupação. E quando cada vez foi ficando mais raro, né, a possibilidade, eu fui ficando cada vez mais livre nesse aspecto. Nos outros, eu não tinha nem que me preocupar, porque eu não sentia nada mesmo. Então, é isso. O que é que você enfia na sua cabeça, né? Desde já, é isso que vai ser quando chegar a sua fase lá da menopausa. Por óbvio que uma coisa não anula a outra, né? O psicológico e o físico, mas uma impacta a outra. Elas não se excluem, mas elas impactam uma a outra. Busque... É um combo. E como você vai montar este combo, lidar com este combo, está aqui, ó. Está nas suas mãos e começa aqui. Bora, gente, bora cuidar da vida, né? E pensar, e agir, e procurar, e investir em boas práticas. Boa alimentação, bom sono, durante a vida, né? Atividade física, não precisa ser, correr uma maratona, ir pra academia todo dia. Não precisa ser necessariamente isso. Sabe quando você faz aquela caminhada, aquele exercício em casa mesmo, aquelas 3 vezes por semana? Você não precisa ser maratonista, você não precisa ser rato de academia. Você precisa sim ter uma boa alimentação, você precisa ter acompanhamento médico, você precisa ter uma boa higiene mental, higiene do sono. Tudo isso, óbvio, que durante uma vida inteira, né,
cuidar para não ter excessos de bebida alcoólica e de tudo isso. É um conjunto, como eu disse, é um combo. E este combo, como você... cigarro, por exemplo, o que você faz durante a sua vida inteira, ela vai impactar, vai ter um impacto, vai ter um resultado lá no final. O final, eu não tô falando lá do final de quando você morrer, eu tô falando do final, quando a gente entra, por exemplo, as mulheres, nesta fase aqui do climatério, né? E que, claro que tem um impacto. E tem um detalhe, por fim, por último, de fato, se você enfiar na cabeça que com o período, né, o climatério, a menopausa, você vai deixar de ser mulher porque você não menstrua mais, porque você não engravida mais. Nossa, agora eu sou vista como, né? Não é eu sou vista, é você se ver. Tudo depende de você. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ficaria muito mais linda, leve, livre, solta. E foi. Eu nunca pensei na minha vida, nunca passou pela minha cabeça que eu ficaria diferente do que eu seria, do que eu era. Ai, mas vou ser vista como menos mulher? Eu tô nem aí de como eu vou ser vista. Eu quero saber como eu sou vista para mim. Eu quero saber como eu me sinto, não como os outros acham que eu me sinto ou como os outros me veem. Eu não tô nem aí se vão achar que eu sou árvore seca. Se vão achar que... E quem é que liga para o que os outros acham? Quem é que liga? Se você ligar, sabe, ficar dando importância ao que os outros pensam, acham, dizem, aí tem que trazer aquela música, né? Deixe que pense, que digam, que digam, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá você também, nananã, sabe essa música aí? É isso, porque se você ficar se importando com o que dizem, o que pensam, o que falam, o que não sei o que, você vai cair ali, como diz o título da matéria que eu li, menopausa, 30 milhões de brasileiras vivem hoje fase natural de envelhecimento. Período é impactado pelo tabu e preconceito. Você só vai ser impactado por aquilo que você se deixa ser impactado. Se não, eu nunca tive tabu. Nunca me passou pela cabeça tabu e preconceito ou preconceito em relação a ser uma mulher menopausada. Muito pelo contrário. Feliz da vida, como eu já mencionei aqui, quando eu completei meio século de vida, dizer, tenho meio século de vida e a outra é, sou menopausada. Sou menopausada. Como é que você lida com isso? Hoje eu vi uma série de matérias aí nas redes sociais de artistas, de celebridades dizendo, meu Deus, envelheci. Não estou dizendo tá errado. É como ela se sente, né? Mas é como aquela pessoa se sente. Eu vi até o marido de uma celebridade dizendo que quando ela entrou na perimenopausa, ele disse, não é possível que você está entrando nesse período. Não é possível que você já está entrando nessa fase e que agora acabou tudo. Ó, alto lá, né? Alto lá, ô querido. É isso, gente. Beijo pra vocês.